Olha ele aí, olha ele aí. Entrou. Acrescenta! Vai, faz! Que é isso? Já estou criando aqui, né? E aí, boa noite, boa noite. Agora hoje ele que ficou contra. Eu achei que eu tinha entrado ainda, pô. Boa noite a você que está conosco, que está assistindo a live conosco ou que está vendo posteriormente o vídeo. Você é muito bem-vindo. Queremos que você seja abençoado nesse dia de hoje. E antes de nós orarmos, nós vamos, cada um aqui, dar uma saudação rapidinho. É o tempo que você tem para compartilhar esse link, para chamar aí os seus amigos virtuais para participar desse momento conosco. Dá um oi aí. Boa noite, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer todas as mensagens de aniversário que eu recebi, o carinho de vocês, desde o grupo Entre Irmãos até nos contatos pessoais. Muito obrigada por todo o carinho. Já queria ir dando um oi para todo mundo que já entrou, Gislaine, Silvia, Flávia, Claudinha. Um beijo para vocês, fiquem ligados. Wellington, Deus abençoe vocês. Hoje a noite vai ser bem abençoada. Vai lá, Marcos, Moisés, dá um oi. Boa noite, gente. Quero dizer que é muito bom estar com vocês mais uma noite. Né? Estejam aí participando com a gente, comentando, curtindo, compartilhando com seus amigos, seus familiares, né? Ao longo da programação aí, do episódio, se quiserem fazer as perguntas, né, para nossa mamãe, né? Você fique à vontade para que você se sinta parte aqui juntamente conosco, em nome de Jesus. Muito bom estar junto com vocês, tem superado nossas expectativas e esperamos que hoje seja mais uma bênção em nome de Jesus. Vai lá, chefe. Valeu, galera, bom estar junto com todo mundo, desculpa o atraso aí, mas cremos que hoje vai ser bem bacana, aí podemos sabatinar a mamãe. Mas já vai dar um oi, vai esperar para depois? Boa noite, pessoal. Muito bom estar com vocês. Espero ser bênção nessa noite. E vamos compartilhar, né, o que o Senhor tem feito na nossa vida. Vamos convidar o Espírito Santo, aquele que é o mais importante, convidado para fazer parte desse momento conosco, para estar aí falando ao seu coração. Você, neste momento, abra o seu coração. Não sabemos o que Deus tem para você nessa noite, não sabemos o que o Espírito Santo tem a falar ao seu coração, mas o que sabemos é que para que alguma coisa aconteça, você precisa abrir o seu coração, você precisa estar disposto, disponível. Então, feche os seus olhos, vamos orar agora. Miriam estará nos dirigindo nessa oração. Pai, nós estamos na tua presença e nós convidamos a ti, ao Espírito Santo, para que se faça presente, para que tenha liberdade. Nós queremos dizer que não há intuito, Senhor, de termos esses momentos, esses compartilhares, se não for para a exaltação do teu nome, se não for para chamar a tua presença a se fazer cada vez mais real no nosso meio. Não há outra razão senão reavivarmos os nossos corações, o chamado, a chama, realmente buscarmos o avivamento, o Pentecoste, Senhor. Amém, e realizarmos aquilo que tem para as nossas vidas. Nós pedimos, Espírito Santo, tenha liberdade em nosso meio, nas casas de cada um que está assistindo nesse momento. O Pai já vai trabalhando nos nossos corações, abre os nossos ouvidos para que nós possamos ouvir a Tua voz, nosso entendimento para que possamos compreender aquilo que Tu tem a nos falar. Meu Deus, que a Tua doce voz seja nítida, Senhor, aos nossos corações, que venha falar-nos, impactar-nos, Senhor, e que nessa noite nós possamos ter uma experiência nova e viva com de convite. À vontade entre nós. Tu és o nosso convidado especial. Te amamos, te desejamos. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, gente. Como vocês viram aí na semana passada e nas nossas outras lives,
nós temos falado sobre o Espírito Santo, né? Temos compartilhado das nossas experiências com o Espírito Santo, como se deu o batismo com o Espírito Santo, né? E para hoje nós convidamos a nossa mãe, irmã Marilza, para estar conosco. E essa primeira pergunta que nós vamos fazer para você, mãe, é perguntar à senhora com quantos anos a senhora tinha, em que momento da sua vida, né, e o que você recorda, né, do seu batismo com o Espírito Santo, do momento em que você teve aí o primeiro encontro com o Espírito Santo, né, onde foi, como foi, né, a maneira que foi. Compartilha aí conosco, né, nesse momento, como se deu essa experiência com o batismo com o Espírito Santo conosco. Eu tinha 19 anos de idade. Foi, na verdade, foi no monte, né? Mas eu estava indo na Igreja Central de Petrópolis. E para mim é impossível falar do batismo do Espírito Santo sem falar da minha conversão, para que vocês possam entender o que aconteceu. Eu sempre fui uma pessoa católica, vim de uma família católica praticante, né? Nós subíamos os morros, ia em asilos, em hospitais, tínhamos o grupo de jovens, então éramos bem praticantes mesmo, toda a minha família, né? E eu fui trabalhar na Alvilar, onde conheci meu esposo, papai, e quando tinha cultos especiais, ele me chamava para ir à Central de Petrópolis. E eu ia nesses cultos. E quando começava a ir nesses cultos, eu sentia uma grande diferença da Igreja Católica. Sentia que tinha algo mais que não tinha na Igreja Católica. E desejava isso para mim. Queria mais do Senhor. E comentava com as minhas irmãs da diferença que era da explanação da palavra. E porque, embora eu fosse católica praticante, mas nós não líamos a Bíblia, né? A missa vem naquele panfleto, você lê aquilo, é tudo mecânico, pelo menos na época era, hoje eu não sei como é que está. E li a Bíblia, eu não entendia nada, realmente não tinha desejo nenhum em ler a Bíblia. E eu ficava encantada com as pregações, a explanação da palavra, a maneira que as pessoas viam a Bíblia e compreendiam. E foi alimentando um grande desejo de querer mais. Até que, em janeiro, né, a minha mãe morreu. Nós somos em 3 meninas, eu sou a do meio, e tinha um irmão de 5 anos de idade, quando a minha mãe morreu. E era uma mãezona, uma mãe perfeita, uma amiga. E, na verdade, abriu-se um grande buraco no chão, nosso mundo desmoronou, né? Além de ficarmos sozinhas, nosso pai assim se aprofundou na bebida, começou a beber assim descontroladamente, e tinha o desafio de continuar criando nosso irmão. E aí eu comecei a ir na igreja, né, Central de Petrópolis com mais intensidade, até sozinha, sem o papai. Muitas vezes eu ia, até em retiro de carnaval, foi quando eu aceitei a Jesus num retiro de carnaval, e eu estava sozinha, o papai não estava lá. Esse papai aí é o pastor nosso Silvio, papai, né? É o pastor Silvio, né? E aí eu comecei a buscar, e cada vez querendo mais, né? Compartilhava com as minhas irmãs, porque a gente estava assim, sem chão, na verdade, sem rumo, né? Sem saber como a gente ia sobreviver sem a mãe. E o Espírito Santo, para mim, ele simbolizou. Então, não posso chorar. Pode sim. Força e ensinamento, né? E logo após a minha conversão, poucos dias, menos de um mês, eu fui batizada com o Espírito Santo. Como eu falei, toda semana a gente subia um monte. Na época, a gente buscava intensamente esse
batismo, esse espírito, mesmo sem entender, eu queria mais, né? E fui batizada no monte com o Espírito Santo, antes mesmo de ser batizada nas águas. E o que eu sentia, eu precisava que as minhas irmãs também sentissem, né? E comecei a compartilhar com elas, e elas bem resistentes, achando que tudo aquilo era porque eu estava interessada no Silvio, né? Né? E não entendiam muito bem aquilo que eu estava vivendo. E, assim, para resumir um pouquinho, né, que são muitas coisas, quando eu fui batizada, eu recebi o dom de canto, eu recebi o dom de sonhos, né? E o canto espiritual, então, era assim, muito forte, que eu começava a orar e quando eu via, saía aquele som, e eu não entendia nada, né? Eu não tinha ensinamento, era tudo novo para mim, e eu não tinha o controle, o domínio, né? Era assim, muito forte na minha vida. E só que era bom demais, me fortalecia, né? Aqui eu queria, simplesmente eu queria, né? E aí eu comecei a falar com a minha irmã mais velha, e um dia, depois de vários convites, ela resolveu ir na central, era um culto de domingo, o Bispo Elisiário era o nosso pastor na época, né? E aquele culto, o Bispo Elisiário, era como se abrisse um livro e lesse toda a história da minha irmã. E ela chorava desesperadamente naquele culto. E falava para mim, mãe, Marisa, você falou a minha vida para ele, por que você fez isso? E eu falava, Márcia, não falei nada. Isso é o Espírito Santo, isso é Deus, é Deus. E na hora do apelo, eu sei que ela saiu correndo do banco, e ela foi a primeira a estar lá na frente, se rendendo ao Senhor, isso era no domingo. E nas terças-feiras eram busca de oração, né? Reunião de oração. E ela já quis ir comigo na terça-feira. Marisa, eu quero ir. E naquela terça-feira ela foi batizada com o Espírito Santo. Aleluia. Também recebendo vários dons, né? De profecias, de visão, de revelação, vários dons. Então, eu fiquei muito feliz que eu já não estava sozinha, né? Eu fui a primeira pessoa da minha família a se converter, de toda a minha família, de familiares, né? Então, já tinha alguém comigo. Mas ainda faltava a Guete, né? Faltava mais uma, que era mais nova, mais durona, mais desafiadora. E ela também teve um batismo lindo, resistiu bastante, fazendo provas com Deus. E um dia nós subimos um monte, né? Porque aí a Márcia também começou a subir um monte comigo. E um dia, era sempre a sexta-feira que a gente subia, a Guete também subiu. E no momento que eu fui tomada pelo cântico espiritual, Deus batizou a Guete. Oh, glória. Foi assim, algo realmente lindo. E a coisa mais linda, e eu sei que foi para ela, que no momento ali que ela realmente se converteu ali no monte, saiu do meio da mata um lindo cavalo branco. Era a coisa mais linda. Aleluia. E não tinha como ter um cavalo branco ali naquela escuridão, né? Então, assim, o Senhor nos uniu, foram questão de pouco tempo, porque Deus sabia, né, que nós precisávamos dessa força, dessa unidade que nós temos até hoje, graças a Deus, né? E o próprio Espírito Santo começou a ministrar a nossa vida. E como eu disse antes, eu não tinha o hábito da leitura da palavra, nós começamos a ler e ficávamos encantados, porque aquilo saltava, sabe? E uma chegava para a aula, olha o que Deus falou para mim, olha isso, olha isso. E, sabe, era como, na verdade, como se tivesse tirado uma trave, né, dos nossos olhos, e nós conhecêssemos uma Bíblia, né, totalmente diferente daquela que a gente sempre manuseou por toda a vida. E ali o próprio Espírito Santo foi o nosso mestre.
né, o nosso fortalecimento, e trabalhou na nossa vida assim, de forma realmente unida mesmo, porque ele sabia que a gente precisava estar junto para vencer a batalha de criar o nosso irmão, né, de lidar com o pai enterrado na bebida, e éramos sozinhos, né, sem a ajuda de ninguém. E até por nos convertermos, os parentes se afastaram mais ainda, né? E foi essa a minha experiência com o Espírito Santo, né? E daí foi uma busca realmente constante, né? Um mover do Senhor constante, aonde cada vez a gente realmente queria mais, porque a gente tinha sede de Deus, a gente queria mais. E é isso, respondi? Respondeu. Antes de fazer as outras perguntas que a gente estava acostumado, eu pensando aqui, ouvindo a senhora falar, eu acho que seria interessante, tem toda uma geração e que não conhece quando fala assim, a gente subia no monte, a gente ia para o monte, a gente subia a monte. Infelizmente tem muita gente que não tem noção do que é isso, de como é isso, do quanto se prepara para subir um monte, de como se vai com o coração, com a mente para um monte, o que é subir um monte, o que acontece no monte. A senhora poderia compartilhar um pouquinho, porque a sua geração era uma geração que isso era muito óbvio, muito comum, e mesmo quem se convertia naquela época, uma vez que ia, como a senhora falou, toda sexta-feira, um negócio tão natural, como se fosse um culto de domingo, vamos subir no monte. E hoje, monte é um termo quase que extinto. Se falar de vigília, o povo pensa talvez em mini vigília ou uma pequena reunião de oração. A senhora poderia falar um pouquinho para a gente e para todo mundo que está aí na live do que era isso? Ô, Mate, só antes da mãe falar, só compartilhar aqui um comentário que a irmã Noêmia colocou aqui, ó, irmã Marilza, já estou curada, amada. Né, que hoje de manhã a mamãe na live aqui de Sinop profetizou cura sobre a vida da Noêmia, e ela já compartilhou aqui conosco, a missionária Noêmia, que está curada. Glória a Deus. Pela vida da Noêmia e por esse comentário. Pode falar, mamãe, desculpa atrapalhar. Então, como eu disse, né, nós tínhamos sede de Deus, e o subir ao monte exigia jejum, né, uma preparação mesmo, uma renúncia do eu, e nós subíamos e ficava a noite inteira. E as vigílias a mesma coisa. Não eram vigílias de 3 horas, mas nós ficávamos a noite inteira. Normalmente a gente se encontrava entre 9h30 e às 10 a gente já estava no monte, ia subir morro acima mesmo, com lanterna, né? No meio da mata. E lá em cima, então, tinha o descampado, né? Onde a gente se ajoelhava e buscava o Senhor. Muitos entravam por dentro da mata mesmo, para ter a sua individualidade, né? E nós ficávamos ali a noite inteira. Nós só saíamos quando o dia clareava, tanto nas vigílias quanto nos montes. E, como eu disse, havia esse preparo. Então, quem ia, queria Deus. Aqui a vantagem dessa época é que ninguém... por curiosidade. A vantagem dessa época é que ninguém trabalhava, nem estudava, nada disso, né? Não, imagina, né? O papai trabalhava de segunda a sábado, né? Aos domingos ele tomava conta de congregação, ia em escola dominical e à noite, e ainda fazia o seminário, né? Então, imagina, era todo mundo desocupado, né? Podia ir tranquilamente, não tinha trabalho, né? Ninguém tinha filho,
Mas era uma constante busca e, lógico, né, Deus nos abençoava sobremaneira. Então, cada vez que você vai, que você vê o agir do Senhor, né, como esse dia aí mesmo do cavalo branco, você vê sair do meio da mata um cavalo branco do nada, né? Aquilo reluzente no meio da escuridão, porque não ficava lanterna acesa, não. Era somente o luar, a lua e as estrelas. Então, tipo assim, você botava a cara no pó e esquece o resto, que é você e Deus. Entendeu? É você e Deus. E era gostoso demais. Aleluia. E né? Que Deus mostre mais graça aí. É que hoje meu joelho não me ajuda muito. Aqui mesmo no Tatuapé, eu fui, mas para descer só o poderoso. Lá no Tatuapé a gente ia de vez em quando lá no Monte Cocaia, né? E aí um dia eu encorajei a mãe a ir com a gente, né? Mas a subida foi tranquila, mas a descida, coitada, ela doeu bastante o joelho, né? De descer o monte. Mas lá no Tatuapé a gente tinha essa prática, o pessoal aí da igreja do Tatuapé lembra. E aí em São Paulo, você que mora em São Paulo, você tem essa oportunidade, né? Existe o Monte Cocaia aí em Guarulhos, que é um lugar todo preparado pela igreja, né? Todo sábado, todos dias, de sexta para sábado principalmente, mas todo dia tem inúmeras igrejas, inúmeros grupos orando lá, né? E se você gosta de monte, mas não tem companhia, vai sozinho e se mistura lá com alguma outra igreja, né? E você certamente vai ser abençoado. E só um testemunho aqui, Matheus, rapidinho, lá do Monte Cocaia, que lá eu lembro uma vez que a gente penando para subir aquele monte, eu ia muito com o presbítero Romeu, né? E a gente penando para subir no monte, cansado já e meio triste, né, de ter encarado aquele desafio. E aí, meus irmãos, a gente levou um tapa na cara lá um dia, eu e o presbítero Romeu, no sentido espiritual da coisa, né? Que aí, quando a gente estava orando, a gente começa a ouvir trombone, a gente começa a ouvir caixa, a gente começa a ouvir aqueles pratos assim, sabe? Tchá, uma fanfarra inteira, né? E era uma igreja de bolivianos, e eles subiram com os instrumentos, com aquelas trombone, com as tumbas, com as caixas, com os pratos, com o bumbo, com a tuba, e fazendo uma orquestra lá em cima. Então, você que mora aí em São Paulo, você ainda tem essa oportunidade, né, de não viver só o passado, mas desfrutar do monte nos nossos dias. Desculpa aí, Matheus. E quantas vezes... Não, eu ia compartilhar. A gente foi em poucos, né, na igreja, achava que, nossa, o pessoal da igreja não respondeu. Aí, quando chegava lá em cima do Cocaia, aí encontrava o pessoal de Assanã, o pessoal de Vila Medeiros, o pessoal de Vilani, o pessoal de Copoúva. Aí chegava lá, poxa, aí a gente que se sentia, às vezes, em poucos números, né? Quando a gente chegava no Cocaia, e Deus mostrava que tinha outros, né? Que não estávamos só, né? Deus acrescentava. Tem 144 mil que não se dobraram, né? E fora os amigos que a gente conseguia de outras igrejas, né? Que a gente acabava habituando mesmo. O Marcos Pascoal ainda colocou aqui, né? Da época de Chaves, eu lembro de muitas vezes que a gente subiu, e de tanta gente subir e encontrar aquelas igrejas, se tornaram amigos, porque a gente sempre via as pessoas lá, né? Os irmãos lá. E aí acabaram se tornando amigos de oração de monte, né? Eu só ia comentar, quando o Marcos falou do Cocaia, eu tive a oportunidade, enquanto trabalhava no Parque Paulistano, de subir algumas vezes o monte de dia, porque às vezes não dava a logística para subir à noite, junto com as irmãs do Parque Paulistano. Quem olhava na rua ia achar um bando de doido, que era um homem, um monte de irmãzinha, e quantas das vezes era eu e mais um monte de irmã que saíamos a pé, andávamos uns 40, 50 minutos para um monte mais perto ali dos Pimentas, e nós íamos de dia e orávamos e ficávamos lá e voltávamos de dia mesmo. E
pode talvez não ser a mesma intensidade da luz do luar, mas é igual o poder de Deus, igual a disposição de se abrir, de se rasgar, de encontrar mais pessoas lá louvando, orando, se rasgando. Então, às vezes, a gente fica só na mentalidade, tem que ser uma sexta-feira à noite, tem que ser à noite. Mas a palavra do Senhor diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscarmos. Não é de dia, nem de tarde, é o momento que a gente buscar, o momento que a gente se disponibilizar. Irmãos, como é legal, aqui em Campo Grande não tem monte. Tem mato, a gente vai para o meio do mato, mas não sobe o monte, a gente só entra no mato. Mas o Diogo colocou aí, ó. E no Cocaia tem até o bar pentecostal com salgadinhos brasa viva. Ai, meu Deus do céu. Como crente é inteligente. Muito bom. Aí a Gislaine deixou uma pergunta aí, não sei se cabe agora a gente tentar responder, que ela colocou aí, ó, por que será que essa prática de subir no monte se tornou ou caiu em desuso? O que vocês podem falar aí, se a mamãe quiser responder? Quem fala primeiro? Ela que é entrevistada, né, de hoje, mãe. Fala aí o que a senhora Fala acha. Aí, seu parecer. Seu parecer. Na verdade, não só o monte, muitas coisas caiu no desuso, né? A igreja mudou muito. E eu digo que essa evolução que nós tivemos na tecnologia, né, esse avanço, infelizmente, também nós tivemos na igreja, nós saímos de um momento em que era uma busca intensa, uma vida assim até do não pode, né, porque era muitos não pode, tá? Eu mesmo, por exemplo, eu era vitrinista em uma loja, que a vitrine era alta, eu não podia usar calça comprida, eu só colocava a calça comprida para fazer a vitrine, para não ficar exposta, lógico, mas a gente não sentia falta de nada disso. Então, a igreja saiu de um momento de estar fechada, né, em usos e costumes, e dessa busca intensa, para um pode tudo, que também, na verdade, também se perdeu a essência, né, de muitas buscas que nós tínhamos. Hoje, nossas vigílias são de 3 horas, né, e o pessoal ainda chega atrasado, né? Então, por que o desuso? Na verdade, a sociedade mudou demais, né? E isso a igreja também vem sofrendo com isso. É o meu pensamento, né? Não sei o de vocês. Quem fala agora? Pode falar. Não, é exatamente isso. Eu acho que o desuso tudo que a gente acaba aos poucos deixando de fazer, a gente vai perder na prática. Tudo que aos poucos a gente vai deixando de ter como prioridade, vai caindo no desuso. Antigamente, as pessoas chegavam no templo, antes de qualquer coisa, elas dobravam o joelho e oravam. Isso está em desuso. Antes, havia-se um respeito quando orava ou quando lia-se a palavra, ninguém andava, ninguém se movimentava, ninguém fazia nada, porque estava se falando com Deus ou estava se lendo a palavra de Deus. Com o tempo, isso foi caindo no desuso. E aí, dentro disso, dentro dos vários costumes ou das tradições que caíram no desuso, a gente só tem que ver ou reaver quais são importantes, quais são indiferentes. Porque se o coração continua reverente, então não faz diferença isso ou aquilo. Mas o problema é que às vezes não tem nem reverência nem na hora da palavra, nem na hora do louvor, nem na hora da pregação, nem na hora não tem. Então, acaba que a cortina que se for aberta criou-se ou não doutrinou
aqueles que já tinham certos tipos de postura. Que aí no monte, por um lado, tem a segurança. Tem gente que parou de ir no monte por causa da segurança, ou porque agora é longe, ou porque, ok, só que o orar na igreja pode ser tão bom quanto o monte. Se você for com o coração desprendido, se você for em consagração de jejum, se você for sem tempo de voltar, sem você pensar, eu tenho que trabalhar amanhã, eu vou ficar cansado, eu preciso dormir. Então, acaba que um monte representava só o largar o mundo, largar a rotina, largar os afazeres. O monte talvez simplificava o sair de Marta para Maria, largar tudo para estar ali. E hoje a gente aprende que a gente pode fazer isso em qualquer lugar, só que a gente acaba não fazendo. Há um entendimento tão grande, eu acho que da graça, que acaba que a gente abusa e acaba que não faz. Tem muito mais para falar, mas eu resumo aí. Eu creio também que a gente, infelizmente, às vezes a gente tem usado de muitas circunstâncias como muleta para a nossa própria falta de vontade, para a nossa própria falta de busca. Por exemplo, talvez alguém argumente, mas a gente não pode orar nas igrejas por causa da lei do psil, por exemplo. Mas a verdade é que a gente usa isso muitas vezes como muleta, como desculpa para nem tentar fazer, né? Ou faz com a porta fechada, com a janela trancada, né? Mas faz, né? E vamos ver o que dá, né? A gente faz e se pegar alguma ocorrência a gente muda, mas eu acho que às vezes a gente também tem essa tendência de ver as mudanças, né? E já ao invés de enfrentá-las, a gente está vendo muito isso agora no coronavírus, né? Ao invés da gente enfrentar primeiro para depois ver o que vai ser, às vezes a gente pega isso como muleta e como desculpa para não realizar. Né? Só abrindo aqui um parênteses pelos comentários, né? Como eu estou administrando aqui, a irmã Regina fez um comentário de louvor, uma pergunta de louvores, mas eu vou deixar para uma outra live, irmã Regina, que provavelmente nós teremos uma live só acerca de louvor, acerca de comentarmos os louvores dos nossos dias, para a gente não perder muito o foco aqui da nossa live aqui. E exatamente isso que você ilustrou, na minha época de seminário, a minha turma, nós tínhamos o compromisso de todo dia, após as 10 da noite, fazermos uma oração juntos no meio do descampado. Era o máximo que dava para ir no meio do mato da nossa época ali no Bom Pastor. E quantas das vezes que nós orando, nós recebíamos pedradas? Quantas das vezes a gente orando, a gente ouvia alguém falando, cala a boca, eu quero dormir! Para de orar, seus crentes! E a gente, em nenhum momento, por causa de pedra ou por causa da periculosidade do bairro, paramos de orar. E graças a Deus, aos poucos, algumas pessoas que nos conheciam e falavam, vocês que oram, eu fico lá da minha casa acompanhando a sua oração, eu fico lá da minha casa acompanhando a oração de vocês. Tem sido tão bom para mim. Então, entra naquilo que o Marcos acabou de falar. Às vezes a gente chega com mais medo do inimigo, com mais medo da retaliação, com mais medo do que vem contra, do que nós temos de anseio por estar com Deus, de anseio por desejar Deus, por experimentar Deus, porque vocês talvez hão de convir comigo que quando Deus age, o vizinho, meu filho, que nem no testemunho do Marcos na semana passada, o vizinho ele não está incomodado com barulho, ele quer participar junto, ele quer a unção, ele quer a bênção. Quando é Deus, meu filho, não tem lugar para um inimigo, não. Amém. Aí só para te encorajar aí, Mateus, o teu presbítero está disposto. Então, para amadurecer a ideia aí e ir para o monte aí. Eu vou concordar com meus irmãos aí, não vou nem começar a falar, porque o assunto é vasto aí,
Vou deixar só o que menos gosta de live aí falar, que é o Matheus, segundo ele na primeira live, né? Imagina se gostasse, né? E eu vou introduzir aqui a segunda pergunta para a mãe, então. Mãe, você compartilhou o teu batismo com o Espírito Santo? Compartilha com a gente aí uma outra experiência, ou outras experiências que você teve com o Espírito Santo, marcante, que você queira destacar para a gente aí nessa noite. Então, eu separei aqui algumas, mais ou menos na ordem de acontecimento. Eu lembro, e o Matheus comentou algo também, mais ou menos parecido, quando nós fomos para os Estados Unidos, né, e eu não sabia, continuo não sabendo nada de inglês, né, e ligava a TV, era inglês, ligava o rádio, era inglês. E ia faxinar, né, trabalhar, e tinha que levar o dicionário, porque realmente eu não sabia nada. E foi assim a nossa primeira separação, né, minha primeira separação das minhas irmãs. E eu falava para Deus, Deus, como eu vou sobreviver nesse lugar por 3 anos? O que vai ser da minha vida espiritual, Senhor, se eu não entendo, eu vou no culto, eu não entendo nada. Eu ligo a TV, eu não entendo nada. Eu ligo o rádio, eu nada entendo. Mas, como o Matheus compartilhou, o Espírito Santo é tão lindo, porque não importa a língua que falavam, a presença era tão real. E eu ia nos cultos e ficava ali quietinha na minha, chorando, glorificando, falando língua, né? Lógico que baixinho, né? Porque a gente estava numa igreja tradicional, Verdade. não é verdade? Mas o Espírito Santo estava ali, né? E quantas vezes também eu sentava na varanda da nossa casa, né? E ficava olhando aquela natureza tão linda e começava a glorificar o Senhor, e ali eu era tomada em cântico espiritual, eu falava língua, né? Enfim, Deus me fortaleceu, né? Nos 3 anos, e Deus me mostrou assim, você não precisa de ninguém, sou eu e você. E eu acho isso muito interessante, porque muitas pessoas vão à igreja para buscar o alimento, é lógico que nós somos alimentados, mas nós já temos que ir alimentados, vamos dizer que a igreja é a sobremesa. Você tem que ter o teu relacionamento, é individual. Deus trabalha com cada um de nós. E foi assim muito forte essa experiência para mim, ter esse sustento, né? Que eu realmente não entendia os hinos, mas eu sentia o Espírito Santo. Na verdade, o culto não é nosso, né? O culto é para Deus, né? Uhum. Nós deveríamos ir para a igreja já cultivando esse relacionamento com Deus, essa intimidade, prontos para nos reunir coletivamente para prestarmos culto a Deus, né? E, obviamente, que como efeito colateral, sermos alimentados, fortalecidos e etc. Mas não ir com a intenção de, como se o culto fosse centrado em nós, né? É verdade. É nós que temos que dar o culto, né? O culto é nosso para o Senhor, né? Aleluia. E assim, uma outra experiência que é boba, pequena, mas que para mim significou muito. Tem momentos que você sabe muita coisa, mas aquilo que você sabe vem assim, nossa, não é que acontece mesmo, não é que Deus se preocupa comigo. E eu lembro, eu tinha a Carol, foi a única amiga que eu consegui fazer, né? Fruto meu mesmo, né? E era um relacionamento realmente interessante, porque eu não sabia inglês, mas a gente conversava, a gente interagia. E toda semana a Carol me dava alguma coisa, vocês devem lembrar, ela dava 25 cents para cada um, né? E, tadinha, mas toda semana ela dava, né? Mas a gente ajuntou e comprou muita coisa com esses 25 cents aí. E toda semana eu videocassete, com alguma coisa. E houve uma época em que eu e Janice faríamos, na quarta-feira,
um jantar brasileiro, né? E lá, os americanos, eles usam o avental como proteção, não igual a gente para não sujar a roupa. Lá é proteção, é higiene, né? E eu não tinha nenhum avental. E todo o meu dinheiro da faxina era contado, né? Eu não podia comprar um avental. E a gente faria nosso jantar na quarta-feira, e eu orando, Deus, como eu vou fazer sem avental? Para eles, isso é higiene, eu não posso, eu não tenho dinheiro para comprar. E eu fui fazer a faxina na Carol na quinta-feira. E a Carol virou para mim e falou assim, Marilza, hoje eu não tenho nada para te dar. Mas eu não pedi avental para Deus, nada, eu só conversava com Deus, tá? E a Carol falou, Marilza, hoje eu não tenho nada para te dar. Eu quero, não tem problema. Eu não venho aqui para ganhar nada, né? E aí ela falou, na verdade, eu tenho uma coisa para te dar, mas eu me envergonho de te dar isso. Aí eu falei assim, quero, seja o que for que você tem separado para me dar, eu quero. Aleluia. Porque se você separou, é porque você pensou em mim, então eu quero. Ela, você quer mesmo? Quero. Ela, então, pega aí. Aí foi lá dentro e veio com um avental na mão. E, lógico, eu abri a boca a chorar, né? Não podia ser diferente. E ela, mas Marilza, eu não falei para você que eu não podia te dar isso? Eu falei, não, você não está entendendo. Isso é tudo que eu precisava receber. E aí contei para ela, né? Porque ela ia na mesma igreja que a gente ia, né? E aí ela ficou assim, maravilhada também. Naquele dia eu falei, Deus, eu não cheguei a te pedir, tu conhece mesmo o meu pensamento, Senhor, sabe? Foi aquilo, você sabe, a Bíblia fala que Ele sonda os teus pensamentos, mas naquele dia, para mim, Deus, tu conhece o meu pensamento, tu sabe que eu precisava para quarta, e hoje é quinta e tu me deu, Senhor. Né? Em menos de uma semana, e aquilo realmente foi muito gostoso, uma experiência assim, bem gratificante, né? Porque a gente, às vezes, a palavra de Deus fala tantas coisas, mas entra no ouvido, sai no outro, mas quando você experimenta mesmo, né? Olha, eu estou te vendo, eu sei o que você precisa, e eu posso te dar. Aleluia. Né? Aí, seja um avental, seja 25 cents, né? Mas é o cuidado de Deus, e isso é maravilhoso. Tem outras coisas, não sei se vocês querem ouvir ou se querem falar. Eu acho que já pula muita parte da vida da mãe, mas assim, as experiências que a mãe teve em Edu Chaves, né, com o Espírito Santo, no sentido de cheiro e tudo, né, que era uma certa batalha espiritual, mas falando do mundo espiritual, né, e de como Deus também levava eles a buscar para poder lidar com essa questão, é muito viva. Não sei se ela vai querer falar a respeito. Eu tinha tempo, separado, né? Eu não sei questão de tempo, né? O que vocês. Não, manda bala, a senhora que manda. A senhora é a mãe. Né? Então, em uma igreja, né, que nós pastoreamos, teve um culto que eu pensei que eu ia morrer naquele culto. Eu comecei a sentir dores terríveis, muito fortes. O culto rolando e eu sentindo, e eu, Deus, eu vou morrer aqui, Senhor, o que está acontecendo? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Quando o Espírito Santo falou claramente para mim, olha para trás, para o banco de trás. Aí eu virei, olhei, e tinha uma irmã que era problemática, mas problemática, sentada atrás de mim. E o Espírito Santo falou claramente ao meu coração, assim que a minha serva vem em todos os cultos. Nossa! Sentindo exatamente o que você está sentindo. Misericórdia. E eu falei, Deus, como ela ainda consegue vir, Senhor? E é interessante quando Deus permite, né, a gente ter essas experiências. Às vezes você só vê a irmã problemática, mas não sabe a bagagem que ela carrega com ela. Imagina, né?
Caramba, aquele com a tua dia, cruz, sabe, né? eu falei, Senhor, misericórdia da minha irmã, Senhor. Dá o alívio para ela, e comecei a orar realmente por ela de maneira diferente, né? Sentindo físico, né? Porque eu senti no meu físico uma vez, e o Espírito Santo falou que ela ia todas as vezes, daquela maneira. Misericórdia. Então, assim, eu trago essa experiência porque muitas vezes a gente tem o costume de julgar, né, pela aparência, ou até mesmo pelo procedimento das pessoas, mas a gente não sabe a carga espiritual que cada um carrega, né? A luta espiritual que cada um tem. Então, isso foi muito pela aparência. E uma outra experiência também que eu tive em Santa Maria, não sei quantos de vocês sabem, nós fomos rejeitados como pastor. Foram momentos tremendamente difíceis para nós. E teve uma época assim, que eu estava assim, bem chateada, bem triste mesmo com a igreja, né? E eu falava para Deus, Deus, eu não preciso disso. Eu posso te servir em qualquer lugar, eu estou aqui por amor, por obediência. Né? E quando foi um dia, era 3 horas da madrugada, o telefone tocou e eu fui atender. E naquele dia, a pessoa me chamou pelo nome, falou, Marisa, eu tenho uma palavra profética do Senhor para você. E nem sei quanto tempo ela ficou comigo no telefone, e falando, e lógico, eu só chorava, né? Mas ali Deus me falou tanta coisa, sabe? E até hoje eu não sei quem é. Não imagino quem seja. Eu sei que realmente Deus usou um profeta, uma profeta, para falar comigo às 3 horas da manhã, através do telefone. Então, são experiências assim gostosas, né? Que aumenta mesmo a nossa fé. Um outro feito também, que eu sempre me recordo, a gente era uma quinta-feira, ia começar uma campanha, né? Uma série com o pastor de fora. Moisés estava bem enfermo da coluna. E eu fui pegar o resultado do Moisés, enquanto o papai já tinha ido para a igreja. Fui com Moisés no médico. E o médico não me deu boas palavras. Falou que eu tinha que colocar o Moisés na natação, que isso, que aquilo, deu o nome da enfermidade. E quando eu estava com o Moisés dentro do ônibus, que a gente ia direto para a reunião, né? O Espírito Santo falou assim, olha lá fora. E eu olhei. E tinha uma pessoa totalmente curvada, sabe, com aquele caroço nas costas. E o Espírito Santo falou, esse é o problema do seu filho. E eu já chorava dentro do ônibus, eu falava, Deus, misericórdia do meu filho. Não deixa ele ficar assim. E cheguei na igreja naquele dia, o culto já acontecendo, já havia começado, e aquele pastor chamou Moisés lá na frente, falou, olha, hoje Deus te cura. E realmente curou, o Senhor curou Moisés naquele dia, né? Deus, glória a Deus. E são assim muitas experiências que a gente teve. Uma outra também tinha um jovem que era viciado, né? E tipo assim, você trabalha, aí tu fala, agora vai, né? Aí daqui a pouco o cara tá no vício de novo. Aí tu vai. Não, agora ele consegue, daqui a pouco. Aí um dia eu falei, Senhor, quer saber? Eu não vou mais orar por ele, não. Pô, ele não quer nada. A gente ora, a gente vai, a gente faz, a gente gasta tempo. Quando tu acha que o cara vai, o cara mete a cara no vício de novo. E o Espírito Santo falou claramente ao meu coração, se fosse seu filho, você desistiria dele? E abrir mão tão fácil assim? Pois eu não desisto. Eu morri por ele também. E aí tu leva essas lambadas do Espírito Santo, né? Tu se envergonha de ser tão egoísta e tão mesquinha
achando que tu já está fazendo muito, né? E, lógico, comecei, Jesus me perdoa, eu vou orar por ele, porque eu não ia abrir mão de nenhum dos meus filhos. Então, são algumas experiências nesse sentido. Essa eu posso falar que é em Edu Chaves. Quando eu estava ali, eu estava precisando de uma companheira de oração. Às vezes, a gente, como esposa de pastor, você não pode abrir tudo, você é visto como a perfeitinha, né? Você tem que ter palavra de tudo. E eu orava para Deus, eu falei, Deus, eu preciso tanto de uma companheira de oração. Mas uma companheira que eu possa ser a Marilza, tua filha. Eu não quero ser a esposa do pastor, Senhor, eu não quero ser a mãe dos pastores, eu preciso ser eu, tua filha. E eu preciso que essa pessoa entenda que eu sou filha acima de qualquer coisa. E orava, né? Orava a Deus. Aí, quando foi um dia, eu falei, né, para o papai, falei assim, amor, eu vou estar lá embaixo orando, não sei por quanto tempo. Se alguém ligar, diz que eu retorno depois. Era o salão social, né? Aí peguei a chave do salão social. Quando eu estou abrindo a porta, a Joana começa a abrir o portão. Eu falei, eu não acredito, né? Eu precisando orar, né? O que a Joana veio fazer aqui, né? Rapaz. Ué, o que você veio fazer, Joana? Olha, eu não sei. Eu estava em casa e Deus mandou eu vir para cá. Então, eu vim. E a irmã está fazendo o quê? Eu falei assim, olha, eu desci para orar, porque eu estou precisando orar. Mas se tu veio, Deus mandou tu vir, amém, né? Fazer o quê, né? Deus mandou. Aí eu falei, então, Joana, vamos dobrar nosso joelho e a gente faz a nossa oração pessoal, depois a gente ora junto, né? Mas aí, tipo, eu pensei, lá se foi meu propósito, né? Mas tudo bem. Aí dobramos nossos joelhos juntos, né? Na salinha. E oramos ali, não sei por quanto tempo. Aí eu sentei ainda primeiro na cadeira, antes dela. O comentário da Marina aí, ó. Sabia que era a Joana. Daqui a pouco ela senta, ela é assim, moreninha, quase preta. Ela de preta, ela estava branca. E eu falei, Joana de Deus, o que aconteceu? Irmã, eu não sei se eu posso falar. Aí eu falei assim, como tu não sabe se pode falar? A gente está aqui orando junto, viemos orar. Deus te mostra alguma coisa que tu fica desse jeito. E tu não sabe se pode compartilhar comigo? Falei, pode começar a falar. Mas, irmã, diz respeito a você e sua família. Falei, não tem problema. Se Deus te mostrou, ele tem propósito nisso. E simplesmente Deus mostrou toda a nossa vida para ela, toda a nossa vida. E aquele dia eu falei, Joana, eu estava pedindo uma amiga de oração, que eu pudesse abrir o meu coração, que eu fosse a Marilza. E foi Deus que te mostrou. De repente, se eu começasse a te falar, você podia começar a pensar assim, será que é assim mesmo? Será que não é o coração de mãe? Será que não... Falei, mas, Joana, Deus te mostrou. Se ele te mostrou, é porque tu pode saber e eu posso rasgar o meu coração nas orações contigo. Você é a pessoa que eu estava buscando. E, realmente, desde então, Deus nos uniu de uma forma espetacular, né? Como usa ela até hoje, né? Com dons, e gostoso, né? A maneira que Deus age comigo e acontece também com a minha irmã. Assim, Deus dá sonho, dá um pedaço do sonho para mim e um pedaço para ela. E aí, tipo assim, eu acordo, mas que é isso, né? Aí, quando a gente começa a compartilhar o sonho, tipo assim, ele se encaixa. Eu sonhei o final, ela sonhou o início, ou vice-versa. E aconteceu recente também com a minha irmã. Então, assim, eu acho lindo, né? Que eu falo, nossa, é tremendo, porque
Deus vem sempre confirmando, né? E como a Miriam falou também, um caso muito específico, que nós demoramos 1 ano trabalhando ali, e foi a única vez que eu fui usada desse jeito. Nós fomos a um colégio que precisava ser desfeito, né? Tinha macumba enterrada, tinha coisas terríveis ali. E foi 1 ano de trabalho com a minha equipe, e cada semana Deus usava alguém de maneira especial, mostrando exatamente a unidade, para a gente ver, é Deus, não é você. É Deus que faz, você é só o instrumento. E num determinado sábado, eu fui usada pelo cheiro. E nós fomos ali para tirar alguns materiais que eram de Satanás naquele colégio. E a gente olhava assim, você olhava, não via nada. Só que eu ia, sentia aquele cheiro, e tipo assim, aqueles arquivos grandões, a gente abria os arquivos, estava lá por trás do fichário, entendeu? Coisas assim tremendas mesmo. E só nesse dia que eu fui usada, nunca mais senti aquele cheiro. Então foram experiências assim bem gostosas, né, que a gente passou, e específicas também para aquela situação, né, para aquele momento, sabe? E, assim, uma bem recente, eu até passei lá em Guanandi, na igreja do Mate, era Escomil, e, nossa, Deus sabe como a gente trabalhou, né, Mate? Meu pai. A Jennifer acabou de falar aí, saudade de ficar na cozinha contigo. Então, eu ia na base da oração mesmo, e falava, Deus, eu quero ser bênção, eu preciso ser bênção. E quando foi, você ouve todo mundo comentar do que está acontecendo, e você só está na cozinha, né? Mas eu aprendi que todo serviço é oferta, né? E um dia eu falei, Senhor, eu queria tanto ouvir tua voz. Eu sei que tu tem a minha porção, mas eu queria tanto receber alguma coisa. E aquele dia eu fiquei sozinha. Todos foram. Eu falei, vocês podem ir, eu fico aqui sozinha. E fiquei até na intercessão, assim, porque de vez em quando entrava mendigo, né? Assim, para que ninguém entrasse. E, de repente, uma irmã lá da cidade mesmo, ela entrou e falou assim, eu vim aqui porque Deus mandou eu vir. E me deu um abraço tão gostoso e começou a profetizar na minha vida. E oramos juntos, e cantamos, e falamos em língua, e fomos edificadas, só eu e ela ali. Aleluia. Então, são respostas assim de Deus, né, que é tão gratificante quando o Senhor fala assim com a gente, e só através do Espírito Santo. Eu vou parar por aqui, porque se a gente fosse falando, tem alguns, mas vamos ver o que tem mais aí para nós. Amém. Eu acho que diante disso tudo a gente tem que ressaltar bastante, não só o quanto o Espírito Santo nos conhece, não só o quanto ele providencia, mas também o quanto é importante a gente ouvir e obedecer às doideiras de Deus. Porque aquele dia a Joana foi resposta. Sim. Mas para ela ser resposta, ela precisou ouvir o Espírito Santo e obedecer o Espírito Santo sem saber para fazer o quê. Simplesmente, vai para a igreja. Glória a Deus. Igual essa irmã que simplesmente, vai lá na cozinha. E quantas das vezes eu só quero ressaltar esse agir do Espírito Santo, porque às vezes a gente só acha que é usada pelo Espírito Santo quando a gente está no palco, quando a gente está com o microfone, quando tem aquele tchananã todo, quando tem o reteté todo, e aí a gente pensa que é ali que a gente quer ser usado, ou ali que a gente, sei lá,
quer que todo mundo veja que a gente é cheio do Espírito Santo e algum mover aconteça. Orações, sendo que a gente pode ser para uma, qual o problema de ser? Então, e é essa a questão. O que adianta gritar, espernear e fazer e não ser resposta para ninguém, e nem ser do Espírito, ser da carne, enquanto às vezes o Espírito Santo fala para a gente coisas que aparentemente são doidas, que são bobas, que é simplesmente vai para a igreja, é simplesmente entra no ônibus, é simplesmente senta do lado dessa mulher, simplesmente dá um sorriso, é simplesmente vai dar um abraço, é tão às vezes simples, e a gente só quer o complicado. E aí eu me pergunto, dentro daquele texto, seja fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Se às vezes a gente não obedece, não ouve o Espírito Santo no que é simples, será que a gente vai estar disposto e seremos usados pelo Espírito Santo para fazer muito? Porque se ele não pode contar com a gente para dar um abraço, para ir na igreja, para fazer isso, para fazer aquilo, aí na hora do culto ele vai poder contar com a gente. Tem uma experiência realmente também bem marcante. Nós estávamos no encontro de esposas de pastor, e já no primeiro dia Deus deu um sonho para mim, e eu compartilhei com a Marleide, esposa do bispo Geraldo Lúcio, e com a Jurema. E na noite seguinte elas tiveram um sonho parecido, e nós compartilhamos novamente. Falamos, gente, tem algum mistério aí, né? E nós precisamos que Deus nos revele, porque se Deus está mostrando, ele tem algo grande a fazer na vida de alguém. A gente não sabia quem era. Só sabia que estava relacionado a perdão, a enfermidade, mas não sabíamos quem era. E nós fizemos o propósito de orarmos juntas, né? E buscarmos do Senhor. Senhor, mostra, não deixa essa pessoa sair daqui da mesma maneira que ela está. E quando foi no último dia do nosso encontro, o bispo Elisiário ia pregar no encerramento, e teve o breakzinho, né, para o café, só que ali Deus já tinha ministrado a nós três o que tinha acontecido, não na totalidade, mas quem era a pessoa. E a gente, então, combinou, falou assim, olha, quando o pessoal sair para o café, a gente não sai e vamos segurar essa pessoa aqui, porque a gente não ia ter mais oportunidade de orar por ela. A gente vai orar por ela e Deus sabe o que tem que ser feito. E nós assim fizemos. Chegamos na pessoa e falamos assim, olha, você não sai no café, que nós temos uma palavra de Deus para você. E nós sentamos, era uma menina bem jovem, mas já tinha 3 filhos, esposa de pastor, lógico, que estava no encontro, filha de SD. E aí compartilhamos que desde o início Deus estava dando sonhos, ministrações, visões. E essa menina era extremamente enferma de verdade, ao ponto do salário do esposo dela ir todo em remédio, do pai ter que ajudar em remédio, e ela, tadinha, sentia dores terríveis. E a gente foi ministrando a ela. Deus usou a Marleide em profecia, dando visões também a Jurema, a gente ali e tal. E ela, então, confessou que ela tinha recebido, né, o esposo tinha recebido uma nomeação, ela não tinha aceitado aquela nomeação, e ela não perdoava o bispo Elisiário. E desde então ela ficou doente. Foram anos e anos e anos e ela doente. E aí a gente falou acerca do perdão, que o perdão estava relacionado à cura dela, né? E ela falou que estava disposta e tal. Enfim, Deus fez aquela obra no coração dela. Nós oramos por ela, né? Nós 3 colocamos as mãos sobre ela. E quando a gente orava, saía uma fumaça negra, mais negra. Ali era no acampamento, né?
saía pela porta aquela fumaça negra saindo da vida dela, sabe? E aí teve o culto, né? O bispo, antes do bispo pregar, ela pediu a palavra, pediu perdão ao bispo, e ela saiu dali curada, totalmente curada. Aleluia. Então, são, assim, muitas experiências, né, bem gostosas que a gente tem com o Espírito Santo, né? Ele sabe como trabalhar na hora que tem que trabalhar, né, com quem. Então, é muito gostoso. Amém. Teve um abraço aqui que eu acho que foi a Sandrinha que mandou. Ela não estava conseguindo entrar aqui no... Ela está assistindo pela transmissão, mas não conseguiu entrar. Acho que ela da MW Tatuapé. A Sandrinha. Uhum. Mandou um abraço aí também para a senhora. Ela não vai ficar aqui nos comentários, aí ela pediu para enviar aqui. Amém. Amém. Posso falar, Jeff? Não, eu creio que agora nós, assim como nas outras lives, nós tínhamos planejado da senhora também dar uma palavra, né, direcionada naquilo que Deus tem colocado no seu coração, né, aos nossos corações, né. Eu creio que todo mundo, assim como nós quatro, eu estou aqui, não estou nem falando nada, que eu só estou aqui glorificando internamente, me deleitando aqui com as experiências com o Espírito Santo, que da senhora, né, mas eu creio que todos nós, né, queremos ouvir também aquela palavra, uma palavra que Deus tem colocado no teu coração para nos encorajar nessa busca do Espírito Santo, em termos mais experiência ainda com Deus. Então, queremos que a senhora também compartilhe conosco, nesse momento, aquilo que Deus tem falado ao seu coração também a esse respeito. Marcos, só rapidinho, tu falou de estar se deleitando. Acho que o que está interessante também desse desafio que a gente fez aqui é a gente relembrar a importância dos testemunhos, né? Quantas pessoas pararam de testemunhar, de contar os testemunhos. Até se você quiser deixar nos comentários aí, edifica bastante a gente também o teu testemunho, porque enquanto ela vai contando essas experiências, não sei vocês, mas o meu coração aqui dá uma vontade de orar, dá uma vontade de ir buscar, entendeu? E eu creio que quem está ouvindo em casa também começa a ter essa vontade, se você já teve essa experiência, começa a dar uma turbinada na gente. Então é bacana também, talvez você reunir a sua família, seus filhos, contar a experiência que você já viveu na sua igreja, fazer um desafio aí no seu GECEL e inflamar, porque isso inflama a gente para querer mais de Deus, buscar mais o Senhor. Amém. A Angélica colocou aqui que a irmã Lourdes também está vendo junto com ela, né, um grande amigo nosso, lá de Tempo de Assis e depois de Sorocaba para o Mateus. Então, muito bom tê-lo com a gente. Antes de entrar aqui na palavra, eu vou falar rapidinho assim, acerca das surpresas também desagradáveis, né, que Deus nos proporciona. E na minha vida, no caso, foi a morte do papai, né? E realmente... Conserta aí, tu falou que surpresas agradáveis foi a morte do papai. Desagradáveis. 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 Assustei agora. É isso, misericórdia. Agradável para ele. Porque não ouviu certo. Foi desagradável. Por isso que eu falei, pode ser que alguém não tenha ouvido certo também. Não, tranquilo. E, na verdade, fui pega assim de surpresa, né? Porque eu sempre digo, a minha mãe morreu da mesma forma, em questão de minutos, né? Ela morreu também no meu braço. E o meu esposo não foi diferente, né? A minha mãe, a gente pegou assim, né? Coloquei ela assim, abraçada. Quando eu saí na porta de casa, ela já pesou e ali ela se foi. Questão de minutos também. E o Silvio, ele caiu também, rapidamente. A gente fazendo planos para o dia seguinte, né? E, de repente, simplesmente eu ouço barulho e ele cai. E ali, na verdade, parece que, mais uma vez, um buraco maior ainda, né? Porque eu vivi com meu esposo mais tempo do que eu vivi com a minha mãe.
um buraco maior ainda se abre, porque, como eu falo, eu não perdi só um esposo, eu perdi o pastor, eu perdi o amigo, eu perdi o conselheiro, eu perdi o mestre, né? Porque tudo, depois do Espírito Santo, foi ele que me ensinou tudo, né? Então, ficou um vazio realmente muito grande. E por 6 meses, eu sempre digo, eu pedia que Deus me levasse. Mas, Senhor, não me deixa aqui nessa terra sem Ele. Eu achava que eu realmente não conseguiria mais, né? Mas o Espírito Santo, ele vem, ele nos fortalece. E eu sempre digo que nós ouvimos falar do bálsamo do Senhor, mas somente aí eu conheci o que é o bálsamo do Senhor. Que coisa linda. Aleluia. Quando a gente acha que não vai aguentar, o Senhor derrama aquele bálsamo, aquele unguento, e nos fortalece, né? E nos diz que ainda tem propósito na nossa vida, né? Aleluia. E eu creio nisso, se eu estou aqui, ele ainda tem propósito. Às vezes não sei bem qual é, né? Mas eu sei que tem. E foi uma experiência assim, bem difícil, mas gratificante, porque quando eu penso assim, em tantas coisas que aconteceu, tipo assim, 6 anos antes, decisões que a gente tinha que tomar, tipo a aposentadoria, quando a gente comprou o carro, né? Tudo a gente vê que Deus estava conduzindo todas as coisas, né? E eu sempre falo para Deus, Deus, tu conhece todos os nossos dias. Ele é o dono de todos os nossos dias. E quando nós nos colocamos realmente na presença dele, deixamos ele guiar a nossa vida, ele nos conduz por caminhos excelentes. Aleluia. E são várias coisinhas assim pequenas, né, que parecem pequenas, mas não são, que foram respostas, né? E eu louvo a Deus, porque realmente Deus, ele cuida de tudo. Nós só precisamos confiar, né? Olha, uma bonequinha chegando. Muito bem, era só para dar uma pincelada, né? O Senhor tem fortalecido. Oi? Deixa eu só compartilhar uma experiência, porque às vezes a gente esquece que o Espírito Santo ele está em todos os momentos. E eu tive a oportunidade de senti-lo numa experiência muito inusitada, que foi quando eu sofri o primeiro acidente automobilístico, que eu quebrei o rosto em 3 lugares, eu fraturei a bacia e o carro deu PT e toda aquela cena horrível. Eu lembro que quando eu desmaiei com o impacto, e quando eu recobrei a consciência, a única coisa que eu conseguia falar era em línguas. Dentro do carro, todo estrupiado, a Flávia ainda, todo quebrado, a Flávia ainda do meu lado, o bombeiro ainda não tinha chegado, e a única coisa que saía era, e eu sentia claramente o meu Espírito Santo, o Espírito clamando com gemidos inexprimíveis daquela situação. Então, um negócio tão diferente, tão louco, de no momento da dor, a gente poder contar com um Espírito que sabe orar como convém, que sabe nos apresentar por completo diante de Deus. Verdade. Até hoje a Andressa... Comigo não foi muito diferente em relação a quando a gente recebeu a notícia do pai. O Marcos foi com a gente, estava no carro eu, Wander, Marcos e Andressa indo para Joanópolis, embora eu não falava em línguas, mas o Marcos deve lembrar que o Espírito Santo intercedia por mim. A única coisa que eu falava, Senhor, tem misericórdia da minha vida, tem misericórdia da minha vida. E era a única coisa que eu sabia era clamar pela misericórdia, porque eu realmente sentia que eu estava no meu limite, eu sentia meus ossos tremendo, né? E era eu lembro que foi o momento que realmente eu senti o Espírito Santo intercedendo por mim de maneira intensa mesmo, porque para mim era a dor da alma mais intensa que eu já senti na minha vida.
para mim foi a dor da alma mais intensa que eu já senti. Não, eu queria falar que a Dessa até hoje me zoa, de vez em quando ela me zoa, que até na oração do meu casamento eu falei em línguas, rapaz. Até na hora, depois lá, quando manda ajoelhar lá para orar pelo casal, e aí eu comecei ali na oração, sentindo a presença de Deus. Eu comecei a falar em línguas lá, profetizando sobre o meu casamento, sobre a minha família. Até hoje ela me zoou. Eu falei em línguas por outro propósito, mas não foi esse outro propósito. Mateus, o meu sogro comentou aqui, põe quebrado nisso, pastor Bauman. Ele acompanhou. Mateus tinha ido para o meu noivado, foi na volta do meu noivado que ele se quebrou todo lá. Amém. Então, eu até comentei com Moisés, eu não sei o que Deus vai direcionar vocês a fazerem, mas a maneira que Deus conduziu as coisas e a maneira que o Espírito Santo age, né? O Moisés começou a falar de uma experiência pessoal que moveu toda a vida dele, né? Ele, na verdade, um relacionamento de companheirismo com o Espírito Santo. Essa foi na primeira live na página do Marcos. Na sua primeira quando a gente começou a compartilhar sobre o Espírito Santo. Do Instagram. Só abrir um parênteses aqui, gente. Então, só abrir um parênteses aqui. Eu tentei divulgar esses vídeos na nossa página aqui no Facebook, mas não consegui. Então, se você quiser acompanhar, e na verdade tentei baixar também os vídeos para repostar na nossa página no Instagram, mas não foi possível. Se você é um fera em informática e quiser ajudar, dá um toque aí também. Dá um toque aí pra gente. É uma pena mesmo. Mas caso você consiga, vá lá no meu Instagram, Marcos Coelho 89. Se você seguir aqui o Instagram, que está passando aí embaixo, instagram.com Entre Irmãos, no lugar do A, o número 4, lá tem os nossos 4 perfis, né, do Mateus, do Moisés, da Miriam e meu. E no meu perfil tem as 3 lives, as 3 primeiras lives do Entre Irmãos, que foi uma com Moisés, 2 com Mateus, porque ele fala bastante, e depois mais 2 com a Miriam. Calma aí, é o outro lado. Mais 2 com a Miriam, que também fala bastante. Então, se você não ouviu aquilo que a mamãe vai falar agora, ela vai pincelar um pouco, mas depois assista, certamente vai ser bênção na tua vida. O David colocou aí que pode ajudar. Demorou, David. Mas acho que foi meio sarcástico isso aí. Ele colocou os kkk depois. Amém, mãe. Desculpa cortar aí. Pode voltar. Então, aí o Moisés foi nesse sentido do companheirismo, né? E eu, né? Pode ser que eu veja errado, mas eu vejo no Mateus, não só pelo que ele compartilhou, mas pelo que eu sempre vejo do Mateus, eu vejo a adoração na vida do Mateus. Ele realmente, quem conhece o Mateus, sabe que ele não está nem aí, ele entra no Santo dos Santos mesmo e navega, que coisa linda que é. Então, a adoração e o serviço, eu vejo isso bem ligado à maneira de resumir, vamos dizer assim, né? A Miriam foi aquele conflito que ela precisava, nos desafios dela, ela precisava sentir na própria carne, né? De levar pancada, né? Para saber o quanto ela é valorosa, né? E o Marcos, eu vi assim que ele intercedia, embora ele estava buscando, né? Mas na intercessão, Deus abençoou, né? E isso vem a contribuir o que a Bíblia diz, né? Que a gente precisa dar primeiro para receber, né? E ele estava ali intercedendo e foi agraciado pelo Senhor, né? E tem tido um ministério também frutífero. E na minha vida, como eu falei, o Espírito Santo foi força física mesmo, força para superar as dificuldades, né? E o ensinamento bíblico,
porque nós começamos a aprender do Senhor, direto do Senhor, né? E o que eu quero trazer aqui são textos já conhecidos, né, básicos. Em Lucas 24, de 13 a 35, nós vemos o relato dos discípulos no caminho de Emaús. E esses relatos, eles falam bem forte ao meu coração. Porque, como eu disse, eu era católica, eu acreditava em Deus, acreditava no sacrifício de Jesus, mas eu não entendia a Bíblia. Para mim, Deus estava sentado num trono no céu, regendo a terra. Mas não era um Deus que interagia comigo e nem que estava presente em todo o tempo. E eu vejo isso também, que embora aqueles discípulos, eles também caminharam com Jesus. Eles viram também os feitos de Jesus, né? Mas eles não reconheceram o Mestre. E como meus olhos foram abertos, os olhos deles também foram abertos. Depois, né, que Jesus ressuscitou, e quando eles sentiram o arder no coração, esses olhos foram abertos. Então, eu vejo aqui que a religiosidade, o estar dentro da igreja, o ouvir falar de Jesus, isso não é suficiente. Nós precisamos conhecer Jesus. Nós precisamos conhecer o Espírito Santo, porque ele é uma pessoa. Ele ouve, ele vê e ele fala. Ele tem emoções. A Bíblia diz que ele geme gemidos inexprimíveis por nós. Gemidos que nem nós mesmos conseguimos exprimir. Ele faz. Então, ele é uma pessoa extremamente sensível. Aleluia. E nós precisamos conhecê-lo, né? Conhecê-lo de perto. Então, apesar dos discípulos, né, se relacionavam, não conheciam Jesus na totalidade. Eles precisaram ter os olhos abertos. Em João 16, verso 12 e 13, diz que quando o Espírito da verdade vier, ele nos guiará. E isso se deu na vida de Moisés, se dá na nossa vida, porque o Espírito Santo ele nos guia. Quantas vezes a gente está indo por caminhos errados e ele fala, não vai por aí, não. É roubada, é fria. Olha o que você está fazendo. Ele é o nosso guia, ele é o Espírito da verdade. E nós precisamos estar atentos. João 14, também 17, diz que esse Espírito o mundo não conhece, porque não tem a Deus. Esse Espírito só nós conhecemos. E eu quero pular aqui, lá para quando Jesus estava também no Getsemane. Em João 18, 10, diz aquela história toda, chegou os soldados, né? E o que acontece ali? Pedro tira da espada, né? E na sua fúria corta a orelha de Malco, né? E eu vejo assim uma ação carnal, impetuosa, impensada. E a gente viu um pouquinho antes que Jesus estava ali na agonia, ele sabia que estava chegando a hora. E ele chamou 3 discípulos, né? Inclusive Pedro, para estar com ele orando. E o que eles fizeram? Eles dormiam. E Jesus veio por 3 vezes. Eu estou precisando de vocês. E vocês estão dormindo. Eles não conseguiram discernir o momento. Porque, como eu disse anteriormente, eles não conheciam na totalidade. Apenas o homem natural conhecia.
E após o Pentecostes, então, nós vemos Pedro na passagem que é uma das mais lindas, ousadas, né? Que ele vê aquele coxo e fala, olha, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Aleluia. Levanta e anda. E aí você fala, nossa, isso é a mesma pessoa, né? E mais à frente, em Atos 4, quando Pedro e João estão diante do Sinédrio, depois, se você quiser ler esses textos em casa, né? E eles começam a ser entrevistados e recebem o conselho de não falarem mais acerca de Jesus e nem ensinarem mais. E o que Pedro, aquele mesmo homem lá que achou que arrancando a orelha do soldado ia resolver o problema, né? O que ele responde? Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Aleluia. Então, algo já tinha mudado dentro deles. Agora já não era mais um homem natural. E é exatamente isso que o Espírito Santo faz em nós. Aquele homem natural, ele se torna em uma pessoa revestida de poder, de autoridade, de coragem, de ousadia, de confiança, e assim também na nossa vida, de estarmos prontos em qualquer situação, Aleluia. seja até a morte, como nós temos falado. Porque, como Paulo diz, é lucro, né? O morrer para nós é lucro. Nós estamos com o Senhor. Então, aí nós vemos a diferença do impacto do Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que mostra quem nós somos, como somos pequenos e limitados, necessitados da graça de Deus, Aleluia. da misericórdia, do sustento, e nos mostra quem é o nosso Deus. É o Rei dos Reis. Aleluia. Aleluia. É aquele que está voltando para buscar uma igreja santificada. Aleluia. Uma igreja que deseja o noivo. Porque é essa igreja que ele vem buscar. Aleluia. Que deseja esse casamento para toda a eternidade. Então, essa é a parte do Espírito Santo. É o que nos consola, é o que nos fortalece, é o que testifica que nós não estamos sozinhos, mas Ele está conosco. Aleluia. É o nosso guia, é o nosso abrigo, é o nosso sustento, é o nosso esconderijo, é a nossa torre forte, é o nosso lugar de descanso. É Ele. É Ele. E por isso que Jesus sabia que nós precisávamos dele. Porque ele é vivo dentro de nós. E opera em cada um segundo a nossa necessidade, para a glória do Senhor. É o que eu separei em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Mate. Então, Porque eu já falei bastante. Até não falou quase nada. Não, só destacar aqui, né, os comentários, né, o pessoal está glorificando aqui a Deus, né, citando o quanto a mamãe e o papai foram importantes, né, no ministério, na vida deles, né, amigos de ministério estão conosco, vários pastores, né, pastor, separei aí agora, pastor Sabá, Sebastião Guimarães, pastor, né, Bauman está conosco, pastor David Gomes, né, e vários outros que estão conosco, e é maravilhoso ver Estevão, Davi Sene, pastor Paulo. Amigos, né, de todas as igrejas aí. O Josué, o Fabiano, uma galera aí. Josué, lembrar o pessoal de curtir a página Entre Irmãos aqui, lá no Instagram. Tem gente que tem acompanhado a gente em todas as lives também. Eliana Neves está sempre aí com a gente também. Amém. Irmã Meire está aqui. Meire Oliveira, ela comentou que lembrou de várias experiências aí que a mãe contou lá do Retiro de Pastores. Gislaine, uma grande amiga. Pastor Paulo Renato e Ruth. A irmã Solange, irmã Meire,
né? Várias amigas aí da mamãe, tem a Sandra lá de Petrópolis. Michael Dias, amigo da infância, comentou que a mãe deu aula para ele de EBD. O Michael e a Lili estão assistindo. Amém. Então, a gente agradece aí a participação de todos vocês, né? E o que Deus tem colocado no nosso coração de falar sobre o Espírito Santo é justamente isso, é a gente resgatar essa paixão, essa vontade, né? É isso que o Moisés falou, da gente sentir o nosso coração queimando aqui pela presença de Deus e querer, né? Se não fosse a distância, a gente ia se juntar tudo agora nesse momento, ia orar, ia começar aqui uma vigília, né, das antigas até o sol raiar, né, porque realmente tem sido muito bom. Então, nós queremos agradecer aí também a mamãe, que de pronto aceitou o nosso convite, né, ficou meio assim no início, né, porque o nome é Entre Irmãos, mas é Entre Irmãos, não tem a mão junto, né, mas louvado seja Deus que ela aceitou, e verdadeiramente, né, há muitas pessoas aqui, mãe, estão falando que a simplicidade da senhora e a mansidão como a senhora compartilha aquilo que Deus tem feito e fez na sua vida, tem edificado a muitos, né, lembrando de várias experiências aqui, testemunhando. Então a gente glorifica o nome do Senhor por tudo isso, né, e contamos com vocês para que você que está nos assistindo não deixe essa chama apagar, não deixe esse ardor pelo Espírito Santo, esse desejo que Deus está aflorando no seu coração, não permita que isso se apague, né, mas tenha momentos com Deus, busque a presença do Senhor, né, ore, jejue, né, acorde de madrugada, pede para que Deus te dê sonhos, peça para que Deus te dê visão, peça para que Deus como eu digo aqui na igreja, te pegue do jeito que Ele quer te pegar e que realmente a gente consiga espalhar esse Espírito Santo, esse ardor pela presença de Deus, né? E eu estou falando aqui, até esqueci de tirar os comentários aqui, não estou mais pondo comentário nenhum, né? Mas que você está participando aí com a gente, né? Que você possa ser abençoado por isso. E como Moisés falou, curta, né? A nossa intenção com aquilo que Deus tem colocado no nosso coração não é nos autopromover, não é ganharmos seguidores ou qualquer outra coisa nesse sentido, mas é fazer o nome do Senhor alcançar mais vidas através das nossas vidas, através daquilo que nós somos, daquilo que nós desenvolvemos com o Senhor. Então, compartilhe, espalhe essa ideia, né? Se você foi edificado, compartilhe, não se envergonhe de mandar para os seus amigos, para os seus familiares. As pessoas precisam conhecer acerca do Espírito Santo. Amém. As pessoas precisam saber, né, o quanto esse Espírito Santo, como a mãe falou, que é tudo aquilo que a gente precisa, e por isso que Deus deixou ele para nós. As pessoas precisam saber disso, gente. As pessoas precisam saber disso. E eu e você que já o conhecemos, seremos os instrumentos para que as pessoas possam conhecer, né, esse Espírito Santo. Então, não deixe essa chama apagar, né? A gente já está aqui há mais de uma hora. A verdade é que sem o Espírito Santo não dá, cara, não tem como, não tem como. Eu não consigo imaginar minha vida sem essa presença marcante do Espírito Santo, e eu tenho convicção plena que a igreja sem a presença, a condução, a manifestação do Espírito Santo, ela é um zumbi, ela é um morto-vivo, né? Para mim, o Espírito Santo é como se fosse o sangue que oxigena todo o corpo, que é a igreja. É verdade. Amém. Então, eu sei lá mais, eu por mim ficava mais um tempão aqui, mas não dá para ficar, né? Já está tarde, né? Então, nós queremos agradecer a todos vocês, né, que participaram conosco, né? E antes de findarmos esse momento, nós queremos pedir que a mamãe ore por nós, né? Ore por você, né? Lembrando só aí, fazendo algumas lembranças, trazendo algumas lembranças lá na nossa página do Facebook, na página do nosso Instagram, nós compartilhamos uma arte para você contar sua necessidade de oração. Nós queremos orar junto com você, fazer um pedido de oração. Então, compartilhe lá conosco o seu pedido de oração para nós.
Diante desse teu pedido de oração, eu estou aqui com uma vontade aqui, pessoal de desafiar quem está na live aí ainda com a gente. Se acaso existe alguém que não foi batizado com o Espírito Santo ainda, e quer mesmo, não é assim, não foi, talvez vamos arriscar, mas tiver afim mesmo de fazer um propósito de busca nesses próximos dias, entre em contato aí no inbox com a gente, manda um recado para a gente, que eu pessoalmente vou entrar numa campanha de oração junto com você, e creio que os meus irmãos aí, mãe também, nós vamos estar nesse projeto aí orando junto com você, para que o Senhor te visite com o batismo com o Espírito Santo. Mas tu tem que querer mesmo, não é só no movimento, né? Então, se você deseja mesmo isso, você está aí com a gente, você assistiu às lives, você não teve essa experiência, não tem esse relacionamento de profundidade, intimidade, batismo com o Espírito Santo, deixa o seu nome, manda para a gente aí que a gente vai entrar em oração junto com você e se proponha nessa próxima semana aí uma busca mais profunda, mais intensa. Eu tenho certeza que a gente vai ser surpreendido aí por testemunhos extraordinários. Então, se você está aí, por favor, deixa a gente entrar nessa batalha aí com você, nessa intercessão junto contigo. Amém. E como, aproveitando essa fala do Moisés, só lembrando, na semana passada, eu compartilhei que uma das experiências mais marcantes que eu tive com o Espírito Santo se deu depois da live com eles 3, né? Porque de ouvir, de ver aquilo que Deus estava lembrar, né? E eu tive uma experiência maravilhosa. Então Deus, ele não está fazendo isso por acaso, ele quer realmente derramar do seu Espírito Santo sobre nós, renovar dons, renovar ministérios, renovar instrumentalidade, batizar com o Espírito Santo. Então, se você deseja realmente, né, compartilhe conosco. Eu me coloco aí, eu me coloco na brecha aí com Moisés também para orar junto com vocês, né, em nome de Jesus. Miriam, pode falar aí, desculpa. Não, eu creio que esse avivar é para esse novo tempo também, não é só para algo pessoal, não, é porque Deus precisa mesmo chacoalhar a igreja, precisa levantar um povo para o tempo que a gente vai enfrentar daqui para frente, essa mudança que vai existir na vida física da igreja, na vida dos membros. Eu creio que é a preparação do Espírito Santo mesmo, que ele precisa preparar o exército para o que está por vir. Então, eu creio que esse avivamento, esse reacender da chama, como a gente tem falado, não é para ficar aqui, é para espalhar mesmo, é para queimar, é para pegar fogo. Amém. E a pessoal todo está falando aí que entrou para assistir um pouquinho por causa do horário, ia sair, só que todo mundo está falando que não consegue sair de jeito nenhum. Então, eu creio também que Deus quer usar desse momento agora. Então, aí na sua casa, aleluia, feche os seus olhos, né, e a mamãe vai orar por nós e nós estaremos intercedendo juntos aqui. Né, só pedir aí o Mateus e o Moisés que fechem o microfone, porque se a gente se empolgar, a gente não atrapalha a voz da mamãe aí. Né, e a mamãe vai orar por nós nesse momento. Você aí na sua casa creia, né, e os céus se abrirão nesse momento sobre nós. Em nome de Jesus, mãe, ore pela gente em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nós queremos chegar diante da Tua presença com ações de graça, Senhor, com louvor, com gratidão, com reconhecimento, ó Deus, da Tua grandeza, do Teu poder, da Tua soberania, da Tua santidade. Senhor, não há outro Deus além de Ti, Tu és o Deus da nossa vida, o Deus da nossa alma, o Deus da nossa salvação. Senhor, nós louvamos o Teu nome, ó Deus, porque Tu tens estado presente. Ó Deus, como falamos nessa noite, Senhor, Tu enviou o Teu Espírito, porque sabia, Pai, que de nós mesmos nós não conseguiríamos fazer essa caminhada sozinha. Mas, Senhor, mas Tu tem deixado conosco o Consolador, aquele que nos guia, Senhor, em toda a verdade, aquele que nos fortalece, aquele que nos consola, aquele que nos edifica,
Senhor, aquele que nos purifica, Pai, porque o Teu Espírito é aquele que nos mostra o caminho a seguir. Nos mostra, Senhor, como chegar à Tua presença. Ah, Senhor, nos mostra a Tua santidade, a nossa pequenez, Senhor. Nós te louvamos pelo Espírito Santo, que geme, Senhor, gemidos inexprimíveis, Pai. Quantas vezes, Senhor, nem orar nós sabemos. Ele é aquele que intercede por nós. Ele é aquele que leva as nossas necessidades à Tua presença. Te louvamos por esse Espírito maravilhoso, Pai. Te louvamos por Jesus Cristo, nosso Salvador, pelo preço, Senhor, que foi pago naquela cruz. Te louvamos, Pai, pelo Teu amor que alcançou a cada um de nós. Senhor, nós queremos declarar que somos Teus. Nós temos prazer, ó Deus, em servir a Ti. Ah, Senhor, sustenta a nossa fé a cada dia. Alarga a nossa visão espiritual, Senhor. Revela-nos, ó Pai, as Tuas coisas, as Tuas vontades, o Teu querer para cada um de nós. E ajuda-nos, Senhor, a nos manter fiéis a cada dia. Dá-nos mais gratidão, Senhor, por tudo, Senhor. És um Deus provedor, Senhor. És aquele que tem nos guardado, Senhor, nos sustentado. Ah, Pai, nos dá gratidão a cada dia, Senhor, nos ajuda a reconhecer, ó Deus, tudo que Tu tens feito, tudo que Tu és, Senhor, em nossas vidas. Nós queremos apresentar cada um, Senhor, que compartilhou dessa live. São tantas experiências, Pai. Tantos momentos contigo, Senhor, tantas coisas para falar, Senhor, nessa caminhada. Meu Deus, visita cada vida, Senhor. Visita cada um, porque Tu és conhecedor de cada coração, Pai. Tu sabes o que cada um tem buscado, o que cada um necessita. Adora Teus servos, Senhor, fortalece aquele que se encontra fraco, sustenta, Pai, aquele que está sem forças. Oh, Deus querido, visita aquele que se encontra triste, desanimado, Senhor. Que cada um possa receber um renovo Teu nessa noite. E se porventura, Pai, ainda há alguém que não recebeu esse batismo com o Espírito Santo, nós queremos profetizar sobre eles a Tua bênção. Meu Deus, que Tu visite, Pai, Tu é Deus vivo que se revela. Visita Tu mesmo, Senhor, para que possam receber essa grande bênção e ser fortalecido em Ti, Senhor. Continua guardando a cada um, Senhor, livrando-nos, ó Deus, de toda peste, livrando-nos dos perigos, Pai, e que possamos caminhar pelos caminhos excelentes que Tu já tem preparado para cada um de nós. Louvamos, Pai, bendizemos, exaltamos, glorificamos o Teu nome e declaramos mais uma vez que só Tu és Deus. Não existe outro, Tu és o Deus Criador dos céus e da terra, Senhor, e nós nos alegramos em estar na Tua presença. Recebe nosso louvor, Pai, nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus, aleluia. Louvado seja Deus, amém, meus irmãos, aleluia. Eu vi algumas pessoas aqui que colocaram aí, eu quero, e saiba que nós estaremos orando por vocês, irmã Regina, irmã Cláudia, nós estaremos orando por vocês, né? Não consegui ver mais nenhum outro nome, mas se você quiser, como Moisés falou, compartilhe conosco, se você tem vergonha, por acaso, de falar aqui, né? Quiser falar em inbox ou nos procurar particularmente, compartilhe conosco, nós queremos orar pela sua vida.
em nome de Jesus. Amém. Mateus, considerações finais, agradecendo aí a todos em nome de Jesus. Obrigado a você que esteve conosco até agora. Que Deus te abençoe. Como já fora falado, o nosso desejo não é aparecer, não é ficar famoso. O nosso desejo é compartilhar um pouco com você daquilo que nós vivemos, compartilhar com você um pouco do nosso desejo de mais, do nosso desejo de repentes de Deus, do nosso desejo de experimentar mais hoje do que a igreja já experimentou nos seus dias, seja a igreja primitiva, seja a igreja no avivamento da década de 60, seja a igreja na década de 80, nós queremos mais, queremos viver mais. E a palavra do Senhor nos diz que nos últimos dias derramaria do seu Espírito. E nós queremos esse Espírito, queremos essas experiências, queremos ver o que Deus ainda tem reservado para nós, que não é pouco. Muito obrigado a você, Deus abençoe. Moisés? É isso aí, pessoal. Compartilha aí com alguém que você acha que essa live pode ajudar, pode edificar, né? Compartilha aí, talvez Deus te lembrou de alguma pessoa, marque ela aí, compartilhe com ela, comente depois para que assista, e Amém. certamente nos ajude também lá. Você pode sugerir temas, nós estamos aí trabalhando outros temas também, está pensando Amém. em outros temas, você pode fazer essa sugestão aí para que a gente aborde aí entre os irmãos, fale um pouco sobre isso, né, de forma que edifique. Amém. Miriam? Só falando rapidinho, que parte do nosso projeto do Entre Irmãos, do que nós conversamos, como esse canal aqui nos permite ter mais de 4, para você que está nos assistindo, nós ainda não temos tudo planejado, mas a gente já pensou em uma vez a cada 15 dias ou uma vez por mês, a gente trazer, como hoje trouxemos mamãe, trazer outras pessoas para ser ou sabatinado por nós, ou fazer aí um troca de experiências dentro do assunto que nós formos comentar. Por isso que hoje mamãe está, mas é o mesmo projeto. São os irmãos compartilhando sobre temas, sobre assuntos, tentando levar você a experimentar e viver algo novo do Senhor. Amém. Miriam e mamãe, dê as últimas palavras aí. Eu agradeço, né, a todos que entraram. Ainda falei com a Miriam, ai, Miriam, entre irmãos, será que o pessoal vai querer me ouvir, né? Obrigada a cada um, né, que nos deu o privilégio da sua presença, que Deus continue abençoando vocês e que nós possamos estar sempre juntos, né, porque é muito bom o testemunho, ele edifica, né? E a palavra de Deus, ela é poderosa, ela não volta vazia, ela é viva e eficaz. E Deus continue abençoando a cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém. Miriam? Eu quero, em nome de todo mundo, pedir desculpas se, de repente, seu nome não foi citado. Às vezes a gente se empolga com um comentário que está recente aqui, no momento que nós estamos falando, mas não é porque você não foi citado que você não é amado. Pelo contrário, todos vocês que têm participado hoje e nas lives anteriores, hoje mesmo a gente teve uma frequência de 95 pessoas, mais ou menos. Infelizmente não tem como lembrar o nome de todos vocês, mas você sabe que você faz parte da nossa vida, você sabe que você é especial. Se não sabe, nós queremos reafirmar. Nós amamos a sua vida, amamos a sua família. Nosso ministério, o ministério dos meus pais, dos meus irmãos, só se fazem porque você existe. Então, muito obrigada por fazer parte disso, né? Por nos apoiar, por entender a mensagem de Deus, por entender o projeto de Deus e por fazer parte desse projeto junto conosco, porque sem você esse projeto não existe também, né? Então, se nós não divulgarmos, se nós não nos permitirmos ser vasos, esse projeto não existe. Então, eu agradeço de coração cada um de vocês que tem nos acompanhado. Tem várias pessoas que têm sido compartilhador espontaneamente, Amém. e isso para nós é um carinho muito grande,
porque isso é reflexo mesmo do seu amor para conosco, né? Do quanto você acredita, do quanto você enxerga o projeto de Deus nas nossas vidas. Amém. Então, que Deus continue te abençoando, que você entenda que essa é uma maneira que Deus realmente está te usando. Então, fique à vontade para ser realmente compartilhador e abençoar o máximo de pessoas possíveis. É só isso que eu gostaria de falar mesmo, agradecer mesmo pelo carinho, pela companhia de vocês, pela participação, desde os amigos da mamãe, dos amigos dos irmãos. Todos vocês têm um pedacinho especial no nosso coração, na nossa família. Amém? Um beijo grande, gente. Amém. O pessoal está perguntando aí como faz, né? A Cláudia perguntou aí como faz para ser compartilhador. É só você apertar no vídeo compartilhar, né? Você compartilha ou na sua página, ou nos grupos que você faz parte, ou você pode compartilhar no WhatsApp, nos seus grupos de família, e assim por diante, né? O pessoal aqui, mãe, não só gostou de te ouvir mais de 1h30, como todo mundo já está pedindo aqui, irmã Marilza, uma vez por mês no Entre os Irmãos. Isso são as amigas que querem me animar. Não são só as amigas, não. Um monte de gente está pedindo aí. Vamos fazer interior, de autoafirmação. Exatamente. Mas a gente, meus irmãos, a gente vai, com certeza, a mamãe vai participar mais vezes, mas louvado seja Deus que hoje foi uma bênção. Então, muito obrigado a todos vocês que participaram. Deus abençoe sua vida. Continue conosco, né? Todo compartilhando, comentando, né, nas artes que a gente põe. Você fique à vontade de fazer parte e interagir conosco. Né? O quer falar de novo. Fala, Não, pode falar. Eu estou só zoando. Então, muito obrigado a todos vocês. Que Deus abençoe todos vocês. Que você tenha uma noite de descanso abençoada e uma semana de vitória, cheio da presença do Senhor, em nome de Jesus, tá bom? Gente, tchau, tchau. Deus abençoe. Tchau. Até a próxima. Se Deus assim nos permitir, estaremos juntos. Tchau, galera. Deus abençoe. Tchau, gente. Até vocês.